O senador Randolfo Rodrigues, mais cedo, protocolou o requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, como dissemos, para investigar supostas irregularidades no Ministério da Educação. O pedido foi entregue na Secretaria-Geral da Mesa do Senado. O coordenador de campanha de Lula convocou coletiva de imprensa para falar sobre o pedido de CPI e afirmou que a real intenção do colegiado seria dar uma alegada proteção às investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, além de acusar o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Anderson Torres, de intervenção. Em circunstâncias normais, e nós não estamos em circunstâncias normais sob a égide do governo do senhor Jair Bolsonaro. Em circunstâncias normais, não necessitaria de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas as circunstâncias dessa investigação é que ela está sob ameaça, ela está sob intervenção do senhor presidente da República e do senhor ministro de Estado da Justiça. Para que a comissão inicie formalmente os trabalhos, é necessário que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, faça a leitura do documento em plenário. Você, Zé? Olha, além da assinatura do presidente e colocar para a leitura, existe um prazo aí de 24 horas. Até a publicação para retirada de assinaturas. Mas eu conversei com alguns líderes governistas que dizem que não há essa expectativa de retirada de assinaturas, não, que é mesmo instalar a CPI. São necessárias 27 assinaturas, eles conseguiram 30, chegaram a 33 assinaturas, mas 2 foram retiradas do Podemos, exatamente porque o Podemos, segundo me disse o senador Álvaro Dias, não aceita a CPI. Segundo ele, o partido é independente e não vai fazer uma CPI como palanque político. Ele considerou a CPI como palanque político e diz que isso tem que ser investigado pela Polícia Federal como está. Portanto, a CPI deve ser instalada, vai ser instalada depois, vai funcionar só depois do recesso parlamentar, ou seja, em agosto, em pleno processo eleitoral. Quem participar desta CPI não pode participar de campanha, porque uma CPI exige presença física aqui em Brasília, exige uma presença em plenário, é muito complicado. Randolfo Rodrigues vai ter, por exemplo, que sair da coordenação da campanha do ex-presidente Lula, talvez seja um grande trunfo desta CPI, seria exatamente a saída de Randolfo da campanha do Lula, para o Lula, bom para o Lula, E, enfim, a CPI deve mesmo ser instalada e será uma batalha política. Me informaram também líderes que estão trabalhando para evitar o que aconteceu naquela CPI da pandemia, onde a oposição dominou o plenário. O governo cochilou, os governistas lá, e aí todas as indicações foram de adversários. Agora não, os partidos vão exigir a participação também de governistas e haverá o trabalho da CPI em pleno processo eleitoral. Mas é evidente, se trata até tecnicamente de uma CPI, se trata de uma investigação política, é uma arma da minoria do Congresso Nacional, mas vai ficar atrás, vai ficar devendo, porque a investigação já está lá na frente e feita pela Polícia Federal. Vamos trazer agora aqui a lista dos 31 senadores que assinaram esse pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério da Educação. São eles: Randolfo Rodrigues, Paulo Paim, Humberto Costa, Fabiano Contarato, Jorge Cajuru, Zenaide Maia, Paulo Rocha, Omar Aziz, Rogério Carvalho, Regufe, Leila Barros, Jean Paul Prates, Jacques Wagner, Elisiane Gama, Mara Gabrilli, Nilda Gondim, Veneziano Vital do Rego, José Serra, Eduardo Braga, Tasso Gereissati, Cid Gomes, Alessandro Vieira, Dario Berger, Simone Tebet, Soraya Tronic, Rafael Tenório, Giordano, Isalci Lucas, Marcelo Castro, Confúcio Moura e Jarbas Vasconcelos. Você, Augusto? Que graça, né? Nenhum deles protesta contra a libertação de um ladrão, lavador de dinheiro em campanha para a presidência como o Lula. Eles não enxergam nada lá. Não viram nada, não há necessidade de CPI para examinar o caso do sítio em Atibaia, onde o Lula passou 111 fins de semana, mas é do amigo dele. Não há necessidade de CPI para examinar o caso do triplex do Guarujá, onde o Lula, a mulher do Lula queria instalar uma cozinha de última geração. Para isso não precisa, o Lula é inocente.
Agora, vão fazer essa palhaçada com o nosso dinheiro e só invertendo, né? O Renan vai ser o presidente e o Castrato, aí a voz de Castrato, vai ser o relator. Já pensou ouvir um relatório inteiro com essa voz? Não é brincadeira. Agora ele está saindo do cargo de coordenador da campanha do Lula, que ele nunca ocupou. O Lula faz o que quer, vai dar confiança para esse cara. Esse cara aí vai viver os últimos 4 anos dele no Senado. Ele não precisa disputar a eleição, né? A reeleição. Sorte dele. O Renan também. O Renan está ajudando a campanha do filho. É melhor que saia. Que o Renan tira voto até do filho em Alagoas. Agora eles vão se exibir e entram nessa, o Serra, Tasso. O que eles querem investigar? Investigar o quê? Eles vão ficar fazendo a mesma palhaçada que se viu na CPI da Covid-19. Não eram essas conclusões do Renan que seriam examinadas por tribunais internacionais? Não viajaram para lugar nenhum, nem para Costa Rica, que é logo aí, dá para ir a pé. Não investigaram nada porque não há nada a investigar, pois eles voltam com o mesmo espetáculo triste. É um negócio, é videotape de jogo que terminou 0-0. Não dá para ver. Não dá para ver. E eles vão reeditar isso aí. Aí, Ana, mais uma CPI a caminho. Vamos ver outro circo, né? Outro circo pago com nosso dinheiro. Essa CPI vai ser um vexame, não tenho a menor dúvida disso. Agora, fica o recado aí para o Randolph que nós vamos nos divertir muito. Eu vou me divertir muito, viu, Augusto? Claro, a Ana vai ver todos, vai ficar anotando. Como ela fez. Vou fazer o arquivo, como eu tenho o arquivo da CPI da Covid, por datas, o que todos falaram, dá para fazer um livro. E essa eu vou assistir também e nós vamos trazer. E eu também me candidato a relator da CPI da CPI. A CPI, também vamos instaurar outra CPI aqui, outra, né, CPI. Augusto? Pronto. E eu acho que foi muita coincidência, né? Uma coincidência que em março essa CPI não saiu e agora, diante de uma prisão bastante estranha, aí decretada pelo juiz Renato Coelho Borelli, né? Uma prisão decretada ao ministro, depois com a soltura proferida pelo desembargador Ney Belo, que disse o seguinte: como o próprio nome já indica, a prisão preventiva serve para prevenir, não para punir. Serve para proteger e não para retribuir o mal porventura feito. O desembargador Ney Belo disse quando mandou soltar aí o ex-ministro da Educação. Então é tudo muito estranho. Agora, essa CPI, podem apostar que ela será uma fonte inesgotável de material de campanha política. E eu arrisco dizer, Augusto, a favor do presidente Bolsonaro. Claro, também acho.